nosso colega da Unimep, Silvio Galo, e o nosso colega da Unesp, Pedro Pai. Dou boas-vindas ao Silvio, que é a primeira vez, acho que ele tem que falar, ele e os colegas dele, Gabriel e Márcio também. Vamos esperar que, pelo menos é uma fantasia minha, acho que não é só minha, cabe a informação de um eixo, uma via de mão dupla entre a Piracicaba e Marília, para trocar as experiências e se estimular nesse programa. Então, vocês são muito bem-vindos aqui, foi muito bom se vocês pudessem vir. Talvez eu vou trazer no futuro ficar mais tempo para debater com a gente as coisas. E o Pedro, vou falar muito dele, que ele é professor da casa, né? E vamos então dar início. Inicialmente, o Silvio vai fazer a palestra dele, né? Então, já dou a palavra a ele. E em seguida fala o Pedro, e depois dos dois, sim, aí nós fazemos as questões. Ok? Então, vamos lá. Assim, vocês terão uns 40 minutos para a fala inicial e depois bastante tempo para responder as questões. Boa tarde a todos. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao convite da organização do evento para estar participando. Lamentando não ter podido chegar antes, em princípio eu me programei para estar aqui desde a abertura e passar o evento todo, mas infelizmente compromissos acadêmicos em Piracicaba ontem impediram que eu estivesse aqui, só pudemos estar no dia de hoje. Eu lamento muito não ter podido acompanhar o evento como um todo, porque me parece que, no contexto desse evento de discussão de história, historiografia da filosofia, se propor discussões em torno do ensino da filosofia é um fato bastante significativo e bastante importante para a nossa produção recente na área de filosofia. Esse tema, esse assunto tem ganhado um pouco mais de destaque e algumas pessoas têm se esforçado para fazer essa discussão do interior, de dentro da própria filosofia. Nós sabemos que, por bastante tempo, essa discussão sobre o ensino da filosofia tem sido feita, mas tem sido feita muito mais de uma perspectiva pedagógica do que de uma perspectiva filosófica. E eu não queria de forma alguma diminuir a importância da discussão pedagógica do ensino de filosofia, me parece que ela é fundamental, mas me parece que tão fundamental quanto a discussão pedagógica do ensino de filosofia é a discussão filosófica do ensino de filosofia. E penso que, embora esse tema talvez tenha sido considerado, venha sendo considerado como um tema menor, e esteja no mesmo patamar dos demais temas de produção de filosofia. E, nesse sentido, um evento tradicional, como são essas jornadas de história e historiografia da filosofia produzidas pelo Unesp, se abrir para o tema, me parece que é bastante significativo, bastante importante. O que eu quero colocar para vocês numa fala inicial são algumas reflexões para se pensar a questão da história da filosofia no ensino da filosofia, e eu vou me propor a fazer isso a partir de algumas provocações de Deleuze. Eu vou apresentar reflexões ainda muito iniciais, não é um trabalho desenvolvido que eu vou apresentar aqui hoje à tarde para vocês, mas eu vou procurar mapear um pouco a discussão que se faz em torno do ensino da filosofia, fazer uma introdução nessa perspectiva e, num momento mais final, tomar algumas considerações que Deleuze faz sobre a história da filosofia e tentar lançar alguns pontos, pelo menos, de reflexão sobre a intersecção dessa discussão da história da filosofia como arte do retrato, que ele vai colocar, com a perspectiva do ensino, sobretudo no ensino médio. Me parece que, ao discutir o ensino da filosofia, nós podemos transitar pela questão do ensino fundamental, né? Vimos alguma coisa nas comunicações da manhã hoje sobre isso, podemos
transitar pela discussão do ensino médio e podemos transitar pela discussão do ensino da filosofia no nível superior. E me parece que, embora haja similitudes, haja questões pertinentes para a discussão nesses três níveis, há também especificidades para cada um desses níveis. E eu vou procurar centralizar um pouco a discussão, até pelo momento histórico que vivemos, na discussão do ensino médio. Vou tentar, então, colocar um pouco mais as coisas para a questão do ensino médio. Porque, sobretudo, quando falamos em história da filosofia no ensino de filosofia, me parece que esse é um tema divisor de águas quando pensamos nos níveis de ensino. Uma coisa é a discussão da história da filosofia no ensino fundamental, uma outra coisa no ensino médio, uma outra coisa bastante distinta no nível superior. Mas antes disso, então, eu queria colocar algumas questões sobre o ensino de filosofia de maneira mais geral. E gostaria de começar, então, dizendo que há várias formas de se compreender o ensino de filosofia. Desde que a gente começa esse movimento, então, de fazer uma discussão mais filosófica desse ensino, e se nós tentamos entender os paradigmas, as concepções de filosofia, as concepções de educação, as concepções de ensino que embasam a prática dos professores de filosofia no ensino médio, nós vamos perceber algumas posturas, alguns modelos. Eu vou tentar colocar aqui de forma até que meio caricatural, de maneira um pouco caricatural, 5 formas de se ver a problemática do ensino de filosofia. Compreendendo, claro, né, que essas formas todas, por serem caricaturas, apresentam certos reducionismos e uma série de problemas, mas penso que é uma forma de mapear e que nós podemos distinguir algumas questões. Uma primeira delas, eu chamaria de ensinar filosofia baseado em filósofos. Há professores que trabalham com ensino médio e que se propõem a ensinar filosofia a partir de filósofos. Esse programa de ensino da filosofia em torno de filósofos se situa em torno de alguns nomes próprios, né? Podem ser nomes distantes no tempo ou podem ser nomes mais recentes. Podem ser nomes distantes, como os de Heráclito, de Platão, de Pitágoras, para falar com Gabriel, de Descartes, né, por exemplo, ou podem ser nomes mais recentes. Podemos lembrar um Heidegger, um Sartre, um Foucault, um Hort. Né? Podemos acentuar filósofos mais clássicos ou podemos acentuar filósofos mais exóticos, filósofos menos conhecidos. Poderíamos falar, por exemplo, de um Diógenes de Apolônia, de um Xenófanes. Poderíamos falar de um Pico della Mirandola entre os medievais. Né? Na prática cotidiana da sala de aula, nesse paradigma, as diferenças estão nos nomes dos filósofos, portanto, né? Segundo os interesses institucionais ou a formação do professor. O professor que ensina filosofia a partir dos filósofos, normalmente dá ênfase àqueles filósofos que são os seus filósofos de cabeceira. São aqueles filósofos fundamentais da sua formação, são os filósofos que ele lê, acompanha e, portanto, vai enfatizar a filosofia a partir da produção desses filósofos. O pressuposto, nesse caso, é de que a filosofia é aquilo que esses grandes nomes da filosofia têm produzido. Estudar filosofia, portanto, significa conhecer esses grandes nomes e as contribuições que eles produziram ao longo da história. Em alguns casos, pressupõe-se também que a filosofia seja uma longa conversação entre esses grandes nomes, cada um contestando, em certa medida, o seu antecessor, formando assim o legado da filosofia para a humanidade. Um dado significativo dessa primeira matriz, né, da nossa realidade do ensino de filosofia, é a predominante ausência de nomes próprios de filósofos brasileiros ou latino-americanos. Dificilmente a gente encontra nos programas de filosofia nomes de filósofos latino-americanos, até para não
os nomes de filosofia trabalhados entre nós tendem a ser nomes europeus. De certa forma, podemos dizer que esse ensino de filosofia baseado em filósofos, baseados nos grandes nomes, é um ensino enciclopédico. É um ensino que não está muito preocupado em estabelecer uma relação direta com o cotidiano dos jovens estudantes, né? Mas acredita que esse legado cultural produzido por essas grandes figuras da história são importantes na formação de qualquer indivíduo. Um segundo paradigma que nós poderíamos colocar, desenhar para o ensino da filosofia na educação média é um ensino baseado em conteúdos filosóficos. Nesse caso, a gente desloca a ênfase dos nomes dos grandes filósofos para os conceitos por eles produzidos ou os conteúdos filosóficos por eles produzidos. Nesse caso, nós vamos identificar os programas de filosofia que se apresentam como estudo de conceitos tais como liberdade, bem, beleza, verdade, justiça, ou qualquer um daqueles que são considerados como conceitos próprios da filosofia. Muitas vezes, essa forma de conceber o ensino da filosofia confunde-se e mistura-se com a forma anterior. Por exemplo, quando se trata de estudar um conceito segundo um grande filósofo, a liberdade de acordo com Kant, ou a concepção davidsoniana de verdade, por exemplo. Assim, os conceitos muitas vezes se apoiam nos grandes nomes, mas nem sempre é assim. Geralmente, os cursos que eu chamaria de conteudistas, no ensino médio, até prescindem dos grandes filósofos e tendem a discutir os conceitos deslocados dos seus produtores. Acho que é importante destacar que essas duas realidades pressupõem, o ensino baseado nos nomes dos filósofos ou o ensino baseado nos conceitos, nos conteúdos, pressupõem diferentes concepções de filosofia. Num caso, identifica-se a filosofia com a produção desenvolvida historicamente por esses grandes nomes. Eu estou aqui sempre falando de grandes nomes, entre aspas, né? No outro caso, a filosofia é associada a conceitos, a temas ou problemas eternos, que fazem parte dela em todos os tempos e lugares onde há seres humanos. Um pressuposto desse segundo paradigma é que, como as outras disciplinas curriculares, a filosofia possui também os seus temas próprios, seus temas específicos. Frente a tais temas, há diversas formas de se situar: problematizá-los, passar simplesmente os conteúdos aos estudantes, promover a análise crítica e valorativa juntamente com os alunos e assim por diante, né? De certa forma, me parece que também essa forma de se conceber o ensino de filosofia pode ser vista como enciclopédica, porque se no outro paradigma a gente tende a construir a visão fundada em determinados filósofos, nesse paradigma a tendência é se constituir uma visão da filosofia fundada em determinados conceitos, mas conceitos que também são vistos deslocados da sua história, deslocados do seu processo de produção, do seu momento de produção. Um terceiro paradigma, uma terceira forma de se ver, seria um ensino baseado na história da filosofia. Mesmo que nos dois paradigmas anteriores tenhamos utilizado exemplos da história da filosofia, essas duas realidades poderiam muito bem prescindir da sua história, e de fato, em muitos casos, o fazem. Há programas onde os grandes nomes da filosofia são todos nomes de filósofos contemporâneos, ou programas onde os conteúdos são tratados sem que se faça qualquer referência à história da filosofia. A especificidade dessa terceira realidade é que faz do ensino da filosofia e de sua história uma só e a mesma coisa, ou seja, nessa concepção, o ensino da filosofia é o ensino da história da filosofia. Segundo essa vertente, ensinar filosofia significa ensinar o que a história da filosofia produziu e produz até hoje. Geralmente, essa história é compreendida como os mais de 25 séculos de existência da filosofia ocidental e dos seus desdobramentos. Os professores que ensinam segundo essa linha geralmente defendem uma concepção de verdade
na qual cada filosofia e cada filósofo só podem ser compreendidos no seu contexto histórico, o que torna problemático extrapolar as ideias de um filósofo para outro contexto, porque as perguntas e os problemas que este filósofo enfrenta e enfrentou estão muito mais ligados ao seu próprio marco de referência. Portanto, importa aqui situar cada ideia e cada filósofo no seu contexto histórico, de sentido e de significação para compreendê-los adequadamente. Também afirmaria que essa forma de se ensinar filosofia, baseada na história da filosofia, apresenta-se como um ensino enciclopédico, né? Uma vez que compreende-se que a história da filosofia justifica-se por si mesma. É importante que os estudantes tenham acesso a essa visão panorâmica da produção de conceitos filosóficos ao longo da história, sem necessariamente relacioná-los com o cotidiano dos estudantes. Um quarto marco, um quarto panorama, seria o do ensino de filosofia baseado em problemas filosóficos. Nesse tipo de enfoque, o ensino de filosofia não está organizado em torno de nomes, de conteúdos ou de sua história, mas em torno de problemas. Segundo essa concepção, o ensino da filosofia tem um caráter monográfico em torno das questões que inquietam a própria filosofia. Também aqui se pode adotar uma postura histórica, na qual o professor procura mostrar a evolução de um ou vários problemas durante a história da filosofia, ou se pode adotar uma postura ahistórica, tirando os filósofos do contexto em que viveram e pensaram, e fazendo com que as suas ideias participem da conversação filosófica contemporânea. Problemáticas consideradas tipicamente filosóficas e que aparecem com frequência nos programas de filosofia do nível médio são, por exemplo, a relação corpo-mente, a existência de Deus, a relação linguagem-realidade. Alguns professores dessa vertente de ensino convidam os seus alunos a participarem da escolha dos problemas do seu curso. Na maioria dos casos, os alunos escolhem problemas como a AIDS, as drogas ou a vida depois da morte, questões que muitos dos filósofos contemporâneos não aceitariam como problemas genuinamente filosóficos. Acontece que a própria pergunta, o que é um problema filosófico, é uma questão filosófica e, portanto, contestável, controversa, e isso é aproveitado por muitos professores que começam seus cursos problematizantes, precisamente colocando a própria delimitação e natureza da filosofia como problema. A partir dessa reflexão, ficará demarcado o campo legítimo de problematização filosófica, de onde se poderá recuperar os temas sugeridos pelos alunos ou de onde novos temas surgirão. Ao contrário dos três paradigmas anteriores, que eu classifiquei como formas enciclopédicas de se ensinar filosofia, eu diria que esse ensino baseado em problemas filosóficos poderia ser classificado como um ensino ativo da filosofia, porque ele dá mais ênfase no processo do filosofar, você partir de problemas filosóficos e tentar trabalhar o processo do filosofar, do que você ter acesso aos conteúdos, conceitos, história ou filósofos propriamente ditos, né? Penso que seria importante destacar também que no ensino de filosofia na educação média que se faz no Uruguai atualmente, e o Uruguai é certamente o país latino-americano de maior tradição no ensino de filosofia, posto que eles têm já há muitas décadas o ensino regular de filosofia na educação média de todas as áreas. Na última reforma que fizeram, se não me engano, em início ou meados dos anos 90, os uruguaios investiram muito nos programas de filosofia centrados em problemas filosóficos. E tem investido nisso, né, recentemente. Um quinto panorama e último, então, eu identificaria como sendo o ensino de filosofia compreendido como um ensino de habilidades cognitivas e de atitudes filosóficas. Esse paradigma, por sua vez, está muito desenvolvido, sobretudo nas tentativas de se introduzir a filosofia no ensino fundamental. E também é visto com simpatia por alguns professores do ensino médio. Segundo essa matriz, ensinar filosofia não significa ensinar sobre filósofos,
não significa ensinar conteúdos, não significa ensinar a história da filosofia, nem tratar de problemas filosóficos, mas sim significa propiciar aos alunos um conjunto de habilidades de pensamento. Essa perspectiva pressupõe uma clara distinção que remonta, pelo menos até Kant, entre a filosofia como substantivo, filosofia, o produto, e o filosofar como verbo, portanto, como processo. O pressuposto dessa distinção é que não se pode ensinar a filosofia, mas se pode ensinar a filosofar. Enquanto os conteúdos filosóficos são produtos da filosofia, suas habilidades são aquilo que devemos pôr em prática na hora de filosofar. Segundo os partidários mais cautelosos dessa perspectiva, ensinar filosofia a um aluno consiste em que ele conheça e compreenda quais são essas habilidades de pensamento que conformam o ato do filosofar. Segundo os mais ousados nessa postura, ensinar filosofia se concretiza quando os alunos, de fato, praticam essas habilidades em sala de aula e não apenas as conhecem. As aulas de filosofia estão voltadas, nessa última perspectiva, para o ensino do filosofar, entendido como um desenvolvimento de um conjunto determinado de habilidades de pensamento. Dessa forma, também o veria como um paradigma mais ativo em relação aos anteriores que chamei de enciclopédico, na qual, muitas vezes, o conteúdo estritamente filosófico é desvalorizado em relação à prática do ato de filosofar. É mais importante o ato do que o conteúdo. Por sua vez, no contexto de cada um desses paradigmas, dessas 5 grandes formas, que são caricaturas, que são reducionismos, tenho consciência disso, mas que acho que nos ajudam a ver, a mapear um pouco como é que se concebe, como é que se tem praticado o ensino de filosofia no Brasil. Em cada um deles, os professores podem adotar diferentes posturas. Por exemplo, uma postura que eu chamaria de doutrinal, uma postura que eu chamaria de eclética, ou uma postura que eu chamaria de aberta, sendo essas opções limites que, de certa forma, poderão ser misturados na prática. Uma postura doutrinal é adquirida quando se privilegia uma teoria ou um conteúdo, uma filosofia, uma postura, uma história, uma habilidade, um filósofo, que se identifica, então, essa teoria, esse filósofo, como sendo verdadeiro, devendo ser aprendido como tal pelos alunos. Uma postura eclética é praticada quando se oferece uma combinação de teorias, de filosofias, de posturas, como sendo verdadeiras. Finalmente, uma posição mais aberta não coloca teorias, posturas ou filosofias em termos de verdade, mas dá mais ênfase a outras categorias, como sentido, interesse, produtividade histórica. Ao mesmo tempo, há diversas posturas em relação ao espaço propriamente filosófico. Embora a grande maioria dos professores de filosofia atuante no ensino médio brasileiro considere que a filosofia se encontra nos textos, a pergunta, o que é um texto? E o que é um texto adequado para se ensinar filosofia? Podem ser compreendidas de formas muito diversas, desde uma postura mais restritiva, concentrada nos textos escritos pelos filósofos clássicos, até formas menos tradicionais, que propõem a utilização de outros instrumentos, como filmes, histórias em quadrinhos, literatura, músicas e outras produções culturais não desenvolvidas pelos, também entre aspas, filósofos profissionais. Em qualquer um desses 5 paradigmas que eu apresentei, das diferentes 3 posturas que se pode adotar em relação a cada um deles, aparece sempre, me parece, a distinção entre filosofia enquanto produto e o filosofar enquanto ato. Essa distinção, como eu já afirmei antes, vem pelo menos desde Kant. A gente conhece aquela célebre afirmação que Kant faz já nas sessões finais da Crítica da Razão Pura, dizendo que no caso da filosofia não é possível se aprender filosofia propriamente dita, mas só se pode aprender a filosofar, só se pode aprender o processo. E essa distinção propõe, então, que uma coisa é o processo da filosofia, o filosofar, e outra, bem diferente desse processo, é o produto da filosofia, o resultado do ato de filosofar. O verbo, um verbo infinitivo,
assinala o processo, o substantivo, filosofia, assinala o produto. Em sentido kantiano, a filosofia não pode ser ensinada, porque ela, enquanto ideia de uma ciência possível, sempre é inacabada e, portanto, não pode ser aprendida nem apreendida. No entanto, é possível exercer, eu cito Kant, o talento da razão na observância dos seus princípios universais em certas tentativas existentes. Para Kant, só isso é possível, aprender a filosofar, reservando-se à razão o direito de investigar esses princípios nas suas próprias fontes e confirmá-los ou rejeitá-los. Kant afirma, assim, a autonomia da razão pura, que é, ao mesmo tempo, a autonomia da razão filosofante. Me parece que essa distinção entre filosofia e filosofar faz sentido no contexto da filosofia kantiana. Mas ela perde significação sem essa concepção e sem o sujeito transcendental que a fundamenta. Simultaneamente, de alguma forma, ela favorece a dissociação entre a lógica da produção e a lógica da transmissão, que eu já coloquei anteriormente, né? Mas me parece que, embora nós retomemos hoje essa questão posta por Kant, quando discutimos o ensino da filosofia, nós a retomamos de forma ahistórica. Nós não prestamos atenção à história da filosofia quando absolutizamos essa questão colocada por Kant. Porque o próprio Hegel discordou de Kant nessa questão, né? Nos discursos pedagógicos que Hegel escreveu, quando ocupou cargos de direção de escolas secundárias e da universidade, e tratou da problemática do ensino da filosofia, sobretudo no ginásio, Hegel situava o ensino da filosofia na classe superior, na terceira série do nível secundário de ensino alemão na época, né? E determinava que o ensino da filosofia deveria ser marcado pela enciclopédia, transmitindo o que ele chamou, estou citando, o conteúdo universal da filosofia, a saber, os conceitos fundamentais e os princípios de suas ciências particulares, das quais enumero 3 fundamentais. Primeiro, a lógica. Segundo, a filosofia da natureza. Terceiro, a filosofia do espírito. Eu estou citando de uma tradução espanhola dos discursos pedagógicos de Hegel. Com relação ao método desse ensino, o filósofo critica abertamente a noção pedagógica corrente, desde Kant, de que o ensino do filosofar prescinde dos conteúdos filosóficos, afirmando, num tom que me parece de pilhéria, que, aspas, isso significa mais ou menos, deve-se viajar e sempre viajar, sem chegar a conhecer as cidades, os rios, os países, os homens, etc. Acrescenta que, da mesma maneira que só se viaja realmente quando se conhece uma cidade, depois um rio, depois outra cidade e assim por diante, novamente aspas, quando se conhece o conteúdo da filosofia, não apenas se aprende o filosofar, mas já se filosofa realmente. Então, a postura de Hegel em relação ao ensino da filosofia, diferentemente da de Kant, é que conhecer os conteúdos filosóficos é conhecer também o processo do filosofar. Portanto, nós não podemos aprender o processo do filosofar, como diria Kant, sem aprender o conteúdo da filosofia, o produto da filosofia, né? As duas coisas estão imbricadas. Particularmente concordo com Hegel na afirmação de que a lógica da produção filosófica é mais complexa e mais dialética do que a distinção analítica entre processo e produto. A própria prática da filosofia leva consigo o seu produto e não é possível fazer filosofia sem filosofar, nem filosofar sem fazer filosofia. Nesse sentido, não é possível ensinar a filosofia sem ao mesmo tempo ensinar a filosofar, ao mesmo tempo que não é possível ensinar a filosofar, apesar de Kant, sem ensinar filosofia. Porque a filosofia não é um sistema acabado, nem o filosofar apenas a investigação dos princípios universais propostos pelos filósofos. É nesse quadro, então, e dentro dessa perspectiva, que quero colocar a problemática da história da filosofia no ensino de filosofia. E aí eu recorro a Nietzsche. Quando examinou que se ensinava, como se ensinava a filosofia para jovens nas escolas alemãs de sua época, ali pelo início dos anos 70 do século XIX,
Nietzsche fez uma crítica muito veemente desse ensino, ressaltando a perspectiva de apreensão acrítica da história da filosofia. Isso está no Schopenhauer como educador. Então vou tomar a liberdade de ler um trecho de Nietzsche. Ele escreveu o seguinte: o que importa aos nossos jovens? A história da filosofia. Talvez a confusão das opiniões deve desencorajá-los a ter opiniões? Devem aprender a unir a própria voz em júbilo pelos nossos magníficos progressos? Ou devem, talvez, de uma vez por todas, aprender a odiar a filosofia e a desprezá-la? Seríamos induzidos a pensar nessa última possibilidade, considerando que martírio é para o estudante, nos seus exames de filosofia, imprimir no seu pobre cérebro as ideias mais sutis e mais loucas do espírito humano, ao lado daquelas maiores e mais difíceis de compreender. A única crítica de uma filosofia que é possível e que também demonstra algo, ou seja, tentar viver segundo ela, nunca foi ensinada nas universidades, mas sempre a crítica das palavras às palavras. E agora se pense em uma mente jovem, com pouca experiência de vida, na qual são armazenados 50 sistemas resumidos em palavras e 50 críticas dos mesmos, um ao lado do outro e um confuso com o outro. Que desolação, que barbaridade, que desprezo por uma educação para a filosofia. Efetivamente, o jovem, como além disso se admite, não é de fato educado para a filosofia, mas ao contrário, para o exame filosófico, cujo resultado é de costume e de hábito que o examinado, talvez examinado demais, confesse a si mesmo com um suspiro aliviado: Deus seja louvado porque não sou um filósofo, mas um cristão e cidadão do meu estado. Fim da citação. O polêmico filósofo alemão prossegue em sua crítica, afirmando que talvez seja essa mesma a intenção com essa suposta educação para a filosofia: afastar da filosofia. Se ela pode colaborar naquilo que particularmente gosto de chamar de singularização, mas que Nietzsche chama de educar-se a si mesmo, ela acaba sendo algo essencialmente perigoso para a manutenção do status quo, uma vez que o Estado pode perder o controle sobre os indivíduos. No contexto de uma educação massificada, de uma educação voltada para o que eu gosto de chamar de subjetivação, cujo resultado é a formação de um, entre aspas, cidadão passivo, se é que é possível essa ideia do cidadão passivo, o ensino da filosofia só pode mesmo ser um ensino de história da filosofia deslocada dessa forma da realidade vivida, né? Que apresente de forma condensada os principais sistemas filosóficos, sem se importar em examinar em que medida eles podem ou não podem apresentar algum sentido para a vida dos jovens. Mas, como mostra ele, Nietzsche, tal ensino parece mais afastar da filosofia do que aproximar da filosofia. Mas será que a história da filosofia e o seu ensino apenas podem se dar nessa perspectiva acrítica? É aqui que quero trazer Deleuze para a conversa. O filósofo francês apresentou uma concepção de história da filosofia como arte do retrato, que pode ser bastante interessante para o exercício teórico-prático do ensino da filosofia. Numa obra que está publicada em português com o título Conversações, há um texto no qual Deleuze escreveu o seguinte: a história da filosofia não é uma disciplina particularmente reflexiva. É antes como uma arte de retrato em pintura. São retratos mentais, conceituais. Como em pintura, é preciso fazer semelhante, mas por meios que não sejam semelhantes, por meios diferentes. A semelhança deve ser produzida e não ser um meio para reproduzir. Aí nos contentaríamos em redizer o que o filósofo disse. Os filósofos trazem novos conceitos, eles os expõem, mas não dizem, pelo menos não completamente, a quais problemas esses conceitos respondem. Por exemplo, Hume expõe um conceito original de crença, mas não diz por que, nem como, o problema do conhecimento se coloca de tal forma que o conhecimento seja um modo determinável de crença. A história da filosofia deve não redizer o que disse um filósofo, mas dizer o que ele necessariamente subentendia, o que ele não dizia e que, no entanto, está presente naquilo que ele diz.
Essa postura colocada por Deleuze me parece apresentar-se como essencialmente produtora. É uma história da filosofia que não apenas reproduz, mas que procura instituir um diálogo filosófico com um potencial criador de conceitos. Em outro lugar, Deleuze evidenciou que essa postura, ao mesmo tempo em que contribui para desmistificar a filosofia como algo acessível apenas a iniciados, também é algo que exige muito trabalho com sua história, até que se chegue a uma perspectiva de autonomia criativa. Vou citar aqui agora um trecho de uma coisa bastante interessante, uma série de entrevistas que Deleuze deu para uma rede de televisão francesa em 1988, e essas entrevistas foram organizadas por letras, então recebeu o título de O Abecedário de Gilles Deleuze. Então são letras e a cada letra ele trabalha um determinado conceito. Na letra H ele trabalha o conceito de história da filosofia. Aquela TV do MEC, TV Escola, que é veiculada via satélite, tem passado esses programas legendados em português, né? Então, quando discute a história da filosofia, Deleuze diz o seguinte: suponho que muita gente ache que a filosofia é uma coisa abstrata e só para entendidos. Tenho tão viva em mim a ideia de que a filosofia não tem nada a ver com entendidos, não é uma especialidade, ou é uma especialidade na mesma medida em que a pintura e a música também são. Portanto, procuro ver o problema de outra forma. Quando acham que a filosofia é abstrata, a história da filosofia passa a ser abstrata em dobro, já que ela nem consiste mais em falar das ideias abstratas. Para mim, a história da filosofia é, como na pintura, uma espécie de arte do retrato. Faz-se o retrato de um filósofo, mas é o retrato filosófico de um filósofo. Uma espécie de retrato mediúnico, ou seja, um retrato mental, espiritual, tanto que é uma atividade que faz totalmente parte da própria filosofia, assim como o retrato faz parte da pintura. A cor, para um pintor, é algo que pode levar à insensatez, à loucura. Portanto, são necessários muitos anos antes de ousar tocar em algo assim. Não é que eu seja particularmente modesto, mas eu acho que seria muito chocante se existissem filósofos que dissessem assim: vou ingressar na filosofia, vou fazer a minha própria filosofia. Tenho a minha filosofia. Essas são falas de um retardado. Fazer a sua filosofia. Porque a filosofia é como a cor. Antes de entrar na filosofia, é preciso tanta, mas tanta precaução. Antes de conquistar uma cor filosófica, que é o conceito. Antes de saber e de conseguir criar conceitos, é preciso tanto trabalho. Eu acho que a história da filosofia é essa lenta modéstia. É preciso fazer retratos por muito tempo. Me parece, então, que a gente encontra em Deleuze uma ideia de história da filosofia bastante interessante, porque, ao mesmo tempo em que ele apresenta a história da filosofia como filosófica, a história da filosofia é também pré-filosófica. Ela é filosófica no sentido em que ela não pode ser apenas reprodução, ela não pode apenas redizer o que os filósofos disseram, né? Mas, ao redizer aquilo que os filósofos disseram, já está se dizendo outras coisas, né? Em sentidos deleuzianos, não se recoloca um conceito, mas recolocar um conceito é criar um conceito novo. Portanto, se discorrermos aqui sobre o conceito de liberdade em Sartre, nós estaremos recriando um conceito de liberdade, nós estaremos criando um novo conceito de liberdade. Discutir ou colocar o conceito de liberdade em Sartre no nosso contexto hoje não é apenas reproduzir o conceito que se encontra lá, mas é recriá-lo. E esse ato de recriar conceitos, na visão deleuziana, é um ato filosófico. Portanto, fazer história da filosofia, não reproduzindo o que os filósofos pensaram, mas trabalhando filosoficamente sobre o já pensado pela filosofia, é um ato filosófico. Mas é um ato filosófico
e também pré-filosófico, em certo sentido. Isso fica claro quando ele discute aqui essa questão da cor na pintura, né? Porque ele parece afirmar que o pintor retratista, né, ou a arte do retrato na pintura, é uma arte que leva o sujeito a aprender a trabalhar com a pintura. É fazendo retratos, reproduzindo retratos, sendo que a reprodução do retrato, ao mesmo tempo que a reprodução ela é criação, a arte do retrato é uma forma de você aprender a dominar as técnicas da pintura. E é só depois de muitos anos, ou muito tempo, fazendo esse exercício da arte do retrato, que o pintor vai ganhando a sua própria cor, o seu próprio estilo. Da mesma forma, ele parece indicar isso para a história da filosofia. Você só pode se tornar um filósofo original, digamos assim, né? Você só pode chegar a criar os seus próprios conceitos com originalidade depois que por muito tempo você trabalha com a história da filosofia. Então, você não produz filosofia se você não trabalhar com a história da filosofia. E com isso, o Deleuze está, de certa forma, né, dizendo o que foi a trajetória filosófica dele. Porque antes de produzir textos mais criativos, entre aspas, digamos assim, Deleuze produziu histórias da filosofia. Deleuze foi um historiador da filosofia, trabalhou com essa perspectiva, escreveu uma série de livros sobre filósofos, procurando trabalhar a perspectiva dos filósofos. E, na visão dele, é esse trabalho que permitiu que ele viesse a fazer um trabalho de criatividade na filosofia. Dessa maneira, então, me parece que a problemática da história da filosofia no ensino da filosofia começa a se apresentar, ou pode se apresentar de outra forma. Lembrando Kant, o ensino da filosofia precisa ser ativo, precisa ser processo, precisa estar para além da mera reprodução e assimilação do que pensaram os filósofos ao longo da história. Mas, por outro lado, lembrando Hegel, não é possível exercitar o ato de filosofar sem o recurso àquilo que foi historicamente produzido. Deleuze nos ajuda, por sua vez, a encontrar na história da filosofia como arte do retrato uma perspectiva de retomar criativamente aquilo que foi pensado e repensado pela humanidade, a partir disso criando novos conceitos para ressignificar os problemas filosóficos que vivemos hoje. Por outro lado, Deleuze nos ajuda a conceber a história da filosofia não como algo linear e evolutivo, mas como uma coexistência de problemas e de questões de diversas perspectivas e soluções, né? Me parece que Deleuze tenta atender a um alerta que Nietzsche faz na Genealogia da Moral, na terceira dissertação, parágrafo 12, quando ele chama a atenção para o perspectivismo na filosofia, o problema da diversidade no conhecimento. A filosofia tem que se abrir à problemática da diversidade no conhecimento. Numa das últimas obras que escreveu, junto com Guattari, que é a filosofia, Deleuze vai afirmar a ideia de plano de imanência, que eu não vou explorar aqui agora, porque não teríamos tempo para isso, mas ele vai explorar essa ideia de plano de imanência, dizendo que o movimento da filosofia não é um movimento evolutivo, não há uma história evolutiva da filosofia, né? De tal maneira que a filosofia vai melhorando, entre aspas, né? Vai evoluindo ao longo do tempo, mas há coexistência de diferentes planos de produção de conceitos, planos de criação de conceitos, que em alguns momentos dialogam entre si, em outros momentos não dialogam entre si. Ou alguns planos que colocam diálogos com outros e outros planos que não colocam diálogos com outros. Mas esse processo, portanto, é um processo de histórico, é um processo histórico de coexistência de planos, mas não um processo em que um plano supere o outro, né? Bom, caminhando então para uma conclusão, eu acho que essa perspectiva da história da filosofia colocada por Deleuze pode ser uma perspectiva interessante para nós pensarmos o ensino da filosofia, porque me parece que nós precisamos estar atentos a essa crítica que Nietzsche fez ao ensino da filosofia nas escolas médias alemãs do século XIX. Se nós formos ensinar história da filosofia como algo deslocado da vida dos estudantes, nós teremos um resultado muito ruim. Nós
talvez afastemos mais da filosofia do que aproximemos os jovens da filosofia. Mas essa recusa por uma história da filosofia deslocada dos problemas vividos pelos estudantes, pelos jovens, não pode ser uma recusa absoluta da história da filosofia. Particularmente, eu penso que o ensino da filosofia deve necessariamente dialogar com a história da filosofia. Nesse sentido, Deleuze pode ser uma ferramenta interessante ao mostrar que o exercício da história da filosofia é necessariamente também um exercício filosófico. E nós poderíamos então pensar na aula de filosofia, por exemplo, na educação média, que possa partir de problemas da realidade concreta vivida pelos estudantes, que também estou convencido de que nós somos movidos a filosofar por problemas que vivemos na pele, né? E se nós queremos um ensino de filosofia que faça sentido para os nossos estudantes, eles têm que compreender que o ato de filosofar é um ato existencialmente fundamental para eles, né? Não apenas para o professor, mas também para eles, e, portanto, devemos partir de problemas vivenciados. Mas partir de problemas vivenciados por eles não significa abandonar a história da filosofia. Nós podemos ter a história da filosofia como um instrumento para trabalhar esses próprios problemas. Penso que, por enquanto, é isso, e nós teríamos tempo depois para explorar algumas dessas coisas na discussão. Obrigado. Obrigado, Silvio. Agora, Pedro. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o convite para participar das jornadas de filosofia, especialmente a professora Bira, e dizer da minha satisfação de estar aqui com todos vocês, especialmente com o Silvio, que a gente se vê só de vez em quando, e o Trajano aqui na mesa. E basicamente o que eu vou tentar focar aqui na minha fala algumas coisas, muitas delas, inclusive as citações, o Silvio já fez o favor de dizer. No entanto, eu queria falar um pouco sobre a questão do ensino da filosofia, tratando das questões do desenvolvimento histórico, ou das questões que foram sendo colocadas historicamente, particularmente no primeiro momento com Kant e Hegel, depois com Nietzsche, e depois apresentar, se houver tempo, duas alternativas em relação a isso, em relação à reflexão sobre o ensino de filosofia contemporâneas, duas delas, entre as duas, no caso, o Adorno de um lado e o Lyotard de outro, né? E o que eu vou tentar fazer, talvez um pouco diferente do Silvio, ao falar do Kant e ao falar do Hegel, do Nietzsche, é tentar elucidar um pouco, talvez por defeito de ofício, de certo modo, a pedagogia imanente a esses sistemas de pensamento, no caso do Nietzsche, não uma pedagogia, mas talvez até uma antipedagogia. E não no sentido de pensar a pedagogia no sentido estrito, mas no sentido, sim, de compreender um complexo de problemas dentro de preocupações que, me parecem, fazem parte do pensamento desse filósofo. Então, eu começaria falando sobre Kant, que correntemente tem sido atribuído a Kant, e com toda razão, a famosa frase que o que se pode fazer, o que se deve fazer em termos de filosofia, é aprender a filosofar. Né? E aprender a filosofar aqui pode ser tomado em vários sentidos, mas pode ser tomado também como aprender a pensar. E esse aprender a pensar, na verdade, ele está embutido dentro da própria pedagogia kantiana, e eu cito as notas de aula ou as suas reflexões sobre pedagogia, onde ele diz o seguinte: o homem pode ser treinado, ou pode ser ou treinado, disciplinado, instruído mecanicamente, ou ser, em verdade, ilustrado. Treinam-se os cães e os cavalos, e também os homens podem ser treinados. Entretanto, não é suficiente treinar as crianças, urge que aprendam a pensar. Esse aprender a pensar, que se desenvolve, é um propósito da concepção da educação kantiana, especialmente da pedagogia proposta por ele. Essa pedagogia seria constituída de duas fases. Uma primeira negativa, que subjugaria o educando fazendo, antes de tudo, obedecer e adquirir uma certa disciplina, e uma segunda fase denominada de positiva, que envolve instrução e direcionamento, aquisição de cultura, onde pode usar a sua reflexão e a sua liberdade
desde que se submeta a algumas regras. Essas regras são exteriores e implicam num constrangimento mecânico no primeiro momento e depois fazem parte de um constrangimento moral, onde as regras são seguidas pela razão subjetiva, portanto, autonomamente. A maior dificuldade desse processo seria conciliar a submissão ao constrangimento das leis com o exercício da liberdade. E esse me parece um problema que percorre uma boa parte da filosofia kantiana. Sendo que esta última, a liberdade, só teria sucesso quando, ao final desse processo, e após conhecer o quanto é difícil bastar-se a si mesmo, tolerar as privações e adquirir o que é necessário de sua independência, o homem seja capaz de pensar livremente, reconhecendo sua independência, reconhecendo os limites do uso público da razão e do entendimento, segundo um ponto de vista universal, superior, transcendental, porque é diferente ao destino da própria humanidade e não de sua própria vontade. Desse modo, o aprender a pensar e a fazê-lo segundo as regras da razão é constitutivo da pedagogia kantiana e, de certo modo, esta estaria sincronizada ao próprio processo do Aufklärung, onde, de sua submissão aos tutores, o homem se libertaria pelo uso da razão e do entendimento, livrando-se de sua própria minoridade. O que eu procuro chamar a atenção aqui é, na verdade, que a pedagogia kantiana é uma pedagogia própria do esclarecimento, da ilustração, do iluminismo, e que, de certo modo, ela consiste num processo gradativo pelo qual vai ocorrendo, de certo modo, uma aquisição de autonomia da razão, né? E que vai se completar, me parece, comparando os textos pedagógicos do Kant com o texto Arcíbacos do conflito das faculdades, que vai culminar naquela divisão que ele faz entre as faculdades superiores e as faculdades inferiores, aonde a filosofia seria considerada dentre as faculdades inferiores, aquela que levaria a cabo a tarefa específica de fazer o uso crítico da razão sobre todas as outras ciências, né, e inclusive sobre os negócios do Estado, colocando assim a filosofia, de certo modo, de um ponto de vista superior. Assim, Kant parece delegar a filosofia na universidade, senão um papel superior, porque destinado a produzir os conceitos e a verdade, que orientariam as outras artes práticas e as doutrinas a instruírem o povo, ao menos uma função crítica em relação às faculdades superiores, as doutrinas e a instrução por elas divulgadas. Função esta que pode se considerar a mesma que na crítica da razão pura. Onde havia se proposto a levar a razão ao seu julgamento, isto é, enunciando os seus limites para tratar dos fenômenos ou dos objetos do conhecimento científico e preservando as suas possibilidades ao refletir sobre as coisas em si e ao pensá-las segundo regras e princípios racionais, produzir conceitos destinando um papel específico à filosofia, restringindo o mundo à prática. Para que o exercício desse papel, o filósofo preparado por sua faculdade deveria aprender a fazer esse uso da razão, reconhecendo seus limites e aplicando metodicamente no conhecimento dos mais variados objetos da ciência e, sobretudo, das coisas do pensamento. Para tanto, teria que aprender a pensar, conforme esse método crítico, sobre os fenômenos e sobre as coisas transcendentais que lhe apresentam ao pensamento, sendo necessário para isso um talento especial, descoberto e estimulado pela educação adquirida na infância e na juventude, que, segundo os termos kantianos, deveria, sobretudo, ensinar a aprender a pensar, aprender a filosofar, conforme as regras da razão. O que eu tenho que destacar aqui é um pouco, contextualizando o que o Silvio havia dito em relação ao aprender a filosofar, como que isso se dá no próprio processo de ensino proposto pelo Kant, né? E tentar agora contrapor a isso, né, a maneira como Kant, ou como Hegel, né, entende o ensino de filosofia recorrendo aos mesmos textos praticamente que o Silvio recorreu. O que ele vai dizer, eu não queria me alongar muito, porque eu acho que eu estaria sendo repetitivo aqui, ao recorrer ao Hegel e falar, inclusive citar o mesmo trecho do texto que o Silvio já citou,
né, mas o que vale lembrar é que, na verdade, o Hegel tem uma certa mudança de pensamento em relação ao ensino de filosofia no ginásio, que num primeiro momento, no período de Iena, ele, na verdade, considera como sendo importante o ensino de filosofia no ginásio, e depois que ele se torna professor universitário, ele volta atrás dizendo o seguinte, que talvez no ginásio não fosse assim tão necessária a filosofia, que ela seria algo necessário apenas tão somente na universidade. Mas, mais uma vez, depois de 1822, Hegel volta atrás e vai argumentar que, na verdade, os jovens têm chegado muito mal formados na universidade, com uma série de dificuldades, que deveriam, portanto, no próprio ginásio, né, no próprio ensino secundário, seria no caso, aprender, vamos dizer assim, a ter essa disciplina como parte do seu conteúdo formativo. O Silvio, particularmente, já falou praticamente quais são as ciências, os ramos da filosofia a serem ensinados, né? E falou também da lógica. A lógica, para ele, depois, nesse segundo momento, torna-se um dos aspectos principais para serem ensinados no ensino médio, né? No ensino secundário. E, na verdade, ele vai entender que talvez o que se busque com isso é tentar propiciar aos estudantes um tipo de formação que é uma formação pela qual se apropriaria, o estudante se apropriaria subjetivamente dos conteúdos da cultura, sobretudo no campo da filosofia, dos vários campos das ciências filosóficas, não é? E ao mesmo tempo se aprenderia o que o Silvio destacou também aqui como sendo a história da filosofia, né? Num termo de uma maneira bastante definida, definida segundo o próprio desenvolvimento do espírito nos termos hegelianos. O que importa, todavia, é que esta reclamação do Hegel, no sentido de reintroduzir o ensino de filosofia no ginásio, né, em relação aos jovens que chegavam à universidade, revela sua preocupação em formar homens cultos, bem formados culturalmente, sendo necessário para isso, entre outros conteúdos culturais importantes, o conhecimento da história da filosofia, que os tornariam eruditos e, caso se interessassem, poderiam eles próprios filosofar. Para tanto, não bastaria ter talento ou disposição natural, e sim despender esforço e adquirir uma experiência formativa nos conteúdos relativos à história da filosofia e à lógica, adquirindo erudição e familiaridade com as formas de pensar em voga. Ao contrário de Kant, que através de sua filosofia e de sua pedagogia pretendia formar Wolf Clero, através da aprendizagem do pensar e do método crítico que consiste sua filosofia, Hegel pretende formar o homem culto, erudito, que tem familiaridade com a linguagem, com a cultura e com o seu conteúdo espiritual superior, a filosofia, sobretudo com sua história e com seu fim, retratado em sua própria filosofia. Em sua própria filosofia, que eu me referindo aqui, é a própria filosofia hegeliana. Nesse sentido, a ênfase no aprender a filosofar para Kant e no ensinar a história da filosofia para Hegel, quando se refere ao ensino de filosofia, não consiste numa preocupação isolada de seus pensamentos ou uma reflexão sobre essa própria atividade docente, mas sim está relacionado aos propósitos de suas próprias filosofias e de suas pedagogias ou propedêuticas, com as quais alimentam uma profunda coerência e visão de conjunto. Na realidade, elas demarcam a problemática em que o ensino de filosofia se insere até os nossos dias e com as quais se defrontam os professores dessa disciplina. Ensinar a filosofar ou proporcionar a aquisição de uma certa erudição ou cultura filosófica. Embora estes tenham esquecido o sentido filosófico e pedagógico impresso nesse dilema moderno, que procuramos elucidar aqui, hoje sabemos que essa separação entre uma coisa e outra não é algo, por assim dizer, senão apenas formal. É difícil ensinar a pensar filosoficamente sem um conhecimento da história da filosofia. Recorrendo aos filósofos que trataram de temas e de problemas de interesse acadêmico dos jovens e ensinando-lhes suas respostas, promovendo com isso não só a erudição, mas também a aquisição de certas formas de pensar e de responder a determinados problemas, muitas vezes mais sofisticadas que o pensar comum. Ao mesmo tempo,
quando se ensina aos jovens as formas lógicas do pensamento pelas quais deveriam aprender a pensar, essas são ensinadas à luz de alguma filosofia ou doutrina filosófica, normalmente aquela admirada pelo professor e, portanto, pertencente à história da filosofia ou ao pensamento contemporâneo. Parece que, desse modo, eu já começo um pouco a me definir em relação a isso, né? E acho que é uma definição que me parece não muito polêmica, né? Que é impossível, na verdade, aprender a pensar sem recorrer à própria história da filosofia. Quando falamos de filosofar, de história da filosofia, de que filosofia e de que história da filosofia falamos? Na época de Kant e de Hegel, provavelmente se falava de uma tradição ainda bastante presa à metafísica e a ideia de que, através da razão, se alçaria as ideias ditas verdadeiras, ou então de uma fenomenologia do espírito que reconstruiria historicamente o desenvolvimento do espírito, de modo tal a aprender racionalmente o seu movimento e, sobretudo, a sua forma absoluta, aprendida pela última das filosofias, aquela que elaborou o sistema de ideias verdadeiro por ter aprendido racionalmente o todo. Diante dessas questões que me parecem parametrizar ainda hoje a discussão em torno de ensinar filosofia, ensinar a história da filosofia ou aprender a filosofar, eu gostaria de reintroduzir aqui, o Silvio já fez um pouco isso, a figura do Nietzsche, colocando em questão algumas dessas proposições que foram enunciadas pelo Kant e pelo Hegel em relação ao ensino de filosofia. A partir de Nietzsche, essa ideia de filosofia, ao qual me referi há pouco, e principalmente de filosofia da história, passam a ser questionadas com a afirmação de que a filosofia não produziria propriamente conceitos substanciais ou ideias verdadeiras, mas apenas interpretações. Sabe-se que com suas obras, Nietzsche procura trazer à terra a filosofia, fazendo reconhecer a atividade humana como um processo constante de renúncia à vida e à natureza por intermédio da razão ou do espírito, transvalorar os valores e promover a constituição do além do homem, o último dos homens, que não seria produto da cultura ocidental, mas das potências que emergem da própria vida. Desse ponto de vista, que procura atribuir a filosofia no sentido, por assim dizer, transhistórico, quando não cosmológico ou antimetafísico, por excelência, o propósito hegeliano da filosofia ser tomada como conteúdo formativo e ensinada como história da filosofia, passam a ser criticadas radicalmente, tanto quanto a sua submissão da filosofia e do filósofo ao Estado. Ao mesmo tempo que Nietzsche problematiza a concepção de que filosofar deveria ser aprendido pelos jovens na disciplina filosofia, porque para aprendê-lo, o professor deveria filosofar em aula, ao mesmo tempo em que Nietzsche, além de questionar a vinculação da filosofia e dos filósofos ao Estado, ele vai questionar a própria situação de aula, onde, se de fato os estudantes têm que aprender a filosofar, o professor também deveria fazer o mesmo. Mas como que é possível filosofar num tempo restrito, num horário determinado, num local característico, né, que seria para ele, na verdade, algo extremamente complicado, né, algo que dependeria de ter ideias a todas as aulas. E mais sincero seria se o professor chegasse para a classe e dissesse, talvez, né, hoje eu não tenho nada para dizer. Então, o que o Nietzsche vai tentar colocar, ou vai tentar questionar em cada um desses aspectos, é justamente tentando falar um pouco, no mesmo texto citado pelo Silvio, que é o Schopenhauer, as considerações extemporâneas, onde tem um capítulo chamado Schopenhauer Educador, né, que ele vai, na verdade, falar um pouco da cultura do seu tempo e a situação em que ele encontrou os institutos superiores de cultura, né? Ao contrário dos que se denominavam de filósofos em seu tempo, ele não via como seu dever superior servir ao Estado como encarnação do espírito absoluto nos termos postulados por Hegel. Por essa razão, Nietzsche quis ocupar-se de homens, de filósofos, cuja teologia levaria um pouco além do Estado e da relação desses com o mundo não restrito ao bem do Estado, o mundo da cultura. Pois, afinal, como os filósofos veriam a cultura nesse tempo, Nietzsche responde, muito diferente daqueles professores de filosofia, contentes com seu Estado. Para ele, é quase como se percebesse os sintomas de uma total extirpação e erradicação da cultura. Quando pensa na prece geral,
e na velocidade da queda, na suspensão de toda contemplatividade e simplicidade. As águas da religião refluem e deixam para trás pântanos opostos. As nações se separam outra vez com a maior das hostilidades e querem esquartejar-se. As ciências, praticadas sem nenhuma medida e no mais sério laissez-faire, estilhaçam-se e dissolvem toda a crença firme. As classes cultas e os estados civilizados são varridos por uma economia monetária grandiosamente desdenhosa. Nunca o mundo foi mais mundo, nunca foi mais pobre em amor e bondade. As classes eruditas não são mais faróis ou asilos em meio a toda essa intranquilidade da mundialização. Elas mesmas se tornam dia a dia mais intranquilas, mais desprovidas do pensamento e de amor. O homem culto degenerou no pior inimigo da cultura, pois quer negar com mentiras a doença geral e é um empecilho para os membros. Concorreria para essa liquidação da cultura, digo eu, ainda o Estado, já que concede, conforme seus próprios fins e o seu bem, os negociantes que veem a cultura como objeto de lucro, e os carentes de formas ou os artistas que só utilizam para se autoafirmar. Essas quatro potências, se considerasse também o homem culto, só se beneficiariam com o auxílio da cultura, tornando-se apáticas ou negligentes, quando os seus ingressantes não estivessem em jogo. Por tais condições, o surgimento do gênio, no tempo moderno, não pôde ser melhor, graças ao aumento da má vontade contra o homem original. Desse modo, o conceito moderno de cultura estaria em xeque e a crença da significação metafísica da cultura não seria tão apavorante, caso não se considerasse suas implicações para a educação e para o sistema escolar em geral. Em relação às instituições de educação e ao sistema escolar, Nietzsche diz o seguinte: enquanto com efeito, pelos esforços dos educadores superiores que agora são formados, seja erudito ou funcionário do Estado, ou negociante, ou filisteu da cultura, ou enfim, e costumeiramente, um híbrido de todos, aquelas instituições a serem ainda inventadas teriam ainda uma tarefa mais difícil. Aliás, não mais fácil em si, pois em todo caso, seria a tarefa mais natural e, nessa medida, também a mais difícil. E pode haver adestrado um jovem para ser erudito, mas tal dificuldade está para os homens em desaprender e propor-se a um novo alvo. E custará indizível esforço substituir os pensamentos fundamentais do nosso sistema de educação, que tem suas raízes na Idade Média e para o qual o erudito medieval é propriamente o ideal da formação perfeita. Por um novo pensamento fundamental é o ideal da formação perfeita. Ele está se referindo aqui, na verdade, como seria possível substituir, né, esse pensamento que está enraizado nos estudos superiores e, na verdade, em toda a instituição escolar, né, por um outro pensamento fundamental. E qual seria esse pensamento fundamental? Né? Nietzsche responde a essa pergunta dizendo que os indivíduos se preparam e teriam que optar por dois caminhos. Em um dos caminhos, ele seria bem-vindo ao tempo, sendo gratificado com lauréis, cerrando fileiras e se opondo a todos aqueles que se negam a cerrar fileiras. Em outro, encontra-se com raros companheiros de caminhada, para percorrer um caminho mais penoso, onde é necessário mais esforço e correr perigos com mais frequência, estando sempre sob o risco de ceder àqueles que procuram atraí-lo para o primeiro caminho. Os indivíduos que entenderam essa posição e que compreenderam o novo pensamento fundamental sobre a cultura optariam pelo segundo caminho, ou seja, o mais árduo, onde a caminhada seria mais solitária. Para os que fizeram essa opção, uma instituição de cultura teria, por fim, sob a salvaguarda de uma organização sólida, evitar que eles próprios fossem arrastados e desbaratados pelo enxame de indivíduos que optaram pelo primeiro caminho, evitar, portanto, que seus membros desapareçam em esgotamento prematuro ou se desencante de sua grande tarefa, enquanto que aquele enxame pensaria que essa instituição, como dispositivos e leis, aos quais se submeteria a ordem e os levaria adiante, proscrevendo todos aqueles que não se enquadrassem a essa ordem ou tivessem objetivos maiores.
Ora, os primeiros indivíduos perseguiriam essa sua tarefa, colocando-se o dever de completar de sua obra, solidariamente com seus pares, empenhando-se em preparar, por uma contínua depuração e assistência recíproca, o nascimento do gênio e a maturação de sua obra em si e em torno de si. E não poucos colaborariam nesse processo, mesmo entre aqueles que possuíssem talento de segunda ou terceira ordem, submetendo-se a tal destinação e encontrando nela o sentimento de viver um dever e de viver com algo de significação. Contudo, esses talentos poderiam ser desviados de sua rota graças à voz aliciante da cultura da moda e alienados de seu instinto, às suas emoções egoístas, às suas fraquezas. Nesses termos, essa concepção difere profundamente tanto da formação da Aufklärung e da moralização postulados pela pedagogia e pela filosofia kantiana, já que esses dependeriam da educação moral e do talento individual, quanto da formação do homem culto e da formação cultural, Bildung, postuladas por Hegel, já que estas dependeriam do trabalho interior, esforço e da aquisição de erudição para apropriar-se do espírito objetivo da cultura. Ao contrário, essa concepção nietzschiana se contrapõe esses propósitos filosóficos e essas concepções de educação e de formação cultural, respectivamente centradas na educação do sujeito moral e na formação do espírito, trazendo à baila o instinto, a força, a potência que regeriam a vida. Mais do que isso, não entende que as instituições de culturas deveriam proceder a essa educação ou formação cultural à luz de determinações últimas dos conceitos transcendentais ou da história, pois estariam sujeitas às forças e às potências dos indivíduos, consequentemente, às indeterminações e ao acidente. Dessa forma, Nietzsche esboça considerações acerca da educação que contrapõem-se à pedagogia kantiana ou hegeliana, instituindo uma forma peculiar de pedagogia, que valorizaria a vida e não o espírito, que favoreceria as disposições heróicas e as ligações íntimas com os gênios e a própria emergência deste último, fim último dessa educação. Escrevendo sobre as qualidades de Platão e de Schopenhauer, em não se dobrarem enquanto filósofos ao Estado, nem se submeterem suas filosofias a este último, Nietzsche questiona a reputação dos filósofos universitários e da filosofia do Estado, dizendo que mesmo Kant foi sem grandeza em relação ao Estado, de tal modo que não teria acusado a filosofia universitária e sim a justificado. Para ele, o Estado teria medo da filosofia e só favoreceria os filósofos que colocassem a filosofia ao seu lado, pois os que fizessem o contrário disso e voltassem contra ele seriam colocados à sua margem. Esse seria o problema do ensino de filosofia e principalmente da filosofia acadêmica, que por essa razão se tornariam maus amigos da verdade e mesmo quando os filósofos, enquanto funcionários de Estado, reconhecessem esses limites, correriam o risco de não se tornarem amigos da verdade. Isso porque teriam que fazer 3 concessões ao Estado, contrárias à liberdade necessária à filosofia. Essas 3 concessões seriam, cito Nietzsche, primeiramente, o Estado escolhe para si seus servidores, e aliás, tantos quantos precisa para os seus estabelecimentos de ensino. Dá-se, pois, a aparência de poder distinguir entre bons e maus filósofos, e mais ainda, pressupõe que sempre há de haver bons em número suficiente para ocupar com eles todas as suas cátedras de ensino. Não somente no tocante aos bons, mas também ao número necessário dos bons, é ele agora a autoridade. Em segundo lugar, ele reforça aqueles que escolheu para si a uma estadia em determinado lugar, entre determinados homens, para uma determinada atividade. Devem instruir todo jovem acadêmico que estiver à disposição para isso, e aliás, diariamente e em horas fixas. Pergunta: pode propriamente um filósofo, com boa consciência, comprometer-se a ter diariamente algo para ensinar? E a ensinar diante de qualquer um que queira ouvir? Ele não tem de se dar a aparência de saber mais do que sabe? Não tem de falar diante do auditório desconhecido sobre coisas das quais somente com um amigo mais próximo poderia falar sem perigo? E, em geral, não se despoja de sua mais esplêndida liberdade a seguir seu gênio, quando este chama e para onde chama? Por estar comprometido a pensar publicamente,
em horas determinadas sobre algo predestinado. E isso diante de jovens, então pensar não está de antemão como que emasculado? E se ele sentisse um dia, hoje não consigo pensar em nada, não me ocorre nada que preste, e apesar disso, teria de se apresentar e parecer pensar. Nietzsche assim apresenta os limites da filosofia nas instituições superiores de cultura, quando elucida que, talvez, não houvesse filósofos em números suficientes e a serem recrutados para trabalharem, pelo Estado, para trabalharem nos estabelecimentos de ensino. Ao menos, bons filósofos nos temos pensados por ele, como gênios ou protetores destes, que favorecessem a instituição de espíritos livres. Como também ele elucida os limites do ensino da filosofia restrito a um certo espaço, tempo e público, que impediriam o desenvolvimento mesmo do filosofar e restringiriam a liberdade mesma do gênio em que consiste os bons filósofos. É como se dissesse que essa atividade fosse uma farsa para o filósofo e para o público ao qual se dirige, dado sua necessidade de ocorrer de modo tão restrito. Assim parece que Nietzsche se contrapõe à restrição da liberdade pressuposta pela filosofia e pela pedagogia kantiana como necessários ao clero e ao aprender a filosofar, sobretudo quando essa se justifica para preservar a ordem civil. Ao mesmo tempo, questiona a forma como Hegel concebe a filosofia e o ensino de filosofia como restrita não a proporcionar a imersão do pensador, mas de um repensador, ou um conhecedor erudito de todos os pensadores anteriores. Essa seria para ele a terceira concessão altamente perigosa da filosofia ao Estado, quando ela se compromete a fazer principalmente o papel de erudição. Não vou repetir aqui a citação que o Silvio fez, né, que seria a sequência da leitura do texto, que aparece no final aquela famosa frase de estranhamento dos jovens em relação ao ensino da história da filosofia como simples erudição, diria o seguinte: bom, finalmente acabou, né? Graças a Deus que eu não sou filósofo, nem preciso ser, sou um cristão e por aí vai, né? Assim sendo, Nietzsche conclui que esse suspiro é justamente o propósito do próprio Estado em relação à educação e à filosofia. E essa educação para a filosofia não seria outra coisa senão um afastamento da própria filosofia e do filosofar característico do gênio. Certamente, ele não está aqui dizendo com isso que o estudo das obras dos filósofos antigos, medievais ou modernos, não deveriam ocorrer no ensino da filosofia, mas não deveriam ser lidos somente as obras dos filósofos oficiais, nem aqueles eleitos como significativos às configurações do desenvolvimento do espírito e, sobretudo, ao seu fim. Ao contrário, ele quer que essas obras sejam estudadas, sobretudo dos filósofos chamados por ele de extemporâneos, que estiveram aquém e além do seu tempo, tornando-se vozes dissonantes de seu tempo e do presente, já que viveram a sua filosofia e exerceram livremente sua genialidade, ou ao menos cultivaram a filosofia para o surgimento de gênios. Essa é mais ou menos a descrição que ele faz para tratar do Schopenhauer como sendo Schopenhauer educador. Né? É a descrição que ele faz quando ele fala do Platão, da não subjugação do Platão ao Estado, né? É quando ele fala também de outros filósofos que poderiam ser retomados o estudo de suas obras, de modo tal a ser um inspirador, vamos dizer assim, não na verdade um refriador, mas um inspirador, né, da própria figura, do próprio parecimento que ele chama aqui de gênio. Né? Nesse sentido, Nietzsche, propriamente, entre o pensar, ou aprender a filosofar e a história da filosofia, não parece que ele abandonar a história da filosofia, parece que ele pensá-la de um outro modo, né? Pensá-la de um modo diferente daquele que até então tinha sido pensado, se contrapondo profundamente à maneira como Hegel pensava a história da filosofia. Né? Nietzsche parece oferecer ao ensino de filosofia critérios para saber quem seriam os filósofos estudados e como se processaria para estudante o filosofar. Esses parecem bastante atuais, embora Nietzsche não tenha presenciado o que ocorre com a cultura atual e com a filosofia acadêmica. Porém, ao compreender sua intenção pedagógica de criar gênios, ensinando a filosofia dos gênios e querendo formar
o gênio filósofo do presente, nos termos antes enunciados, parece reforçar uma tese que poucos, e acidentalmente, estariam talhados para essa educação para a filosofia. Embora redefina quem seriam os filósofos a serem estudados ou ensinados pela filosofia, ele não deixa de considerar que a filosofia seria uma atividade para alguns poucos, reforçando o teor aristocrático de toda a educação, pensada por ele. Só poucos poderiam filosofar com martelo, para usar uma expressão que lhe foi cara, e para tanto, não bastaria querer, e sim dependeria do gênio. Nesse sentido, Nietzsche parece desidealizar a própria filosofia e a pedagogia de Kant, propondo uma ideia de humanidade menos transcendental e mais sujeita ao grande jogo que é a vida. Deshistoricizar a filosofia propedêutica hegeliana em relação ao ensino de filosofia, Nietzsche propõe um procedimento mais genealógico e histórico, mas parece incorrer na insistência de que a filosofia e a educação do homem superior seria mesmo para alguns poucos que sequer necessariamente seriam formados pelas instituições superiores de cultura. Digo que necessariamente porque, na verdade, o fato de atribuir um certo acidentalismo, né, à emergência do gênio, né, revela que, na realidade, não necessariamente os gênios brotariam ou apareceriam, né, a partir dessas instituições. Tomar integralmente sua filosofia e o que pensou acerca do ensino de filosofia para tratá-lo na atualidade seria tomar essa lacuna imprecisa em que consiste o gênio e, quem sabe, endossar essa posição política aristocrática. Contra a objeção, Nietzsche certamente diria: mais uma vez, pesam contra o gênio, o antecessor do homem superior, os porta-vozes da moral do fraco e aqueles que dão ouvidos aos animais de rebanho, querendo que o forte se comporte como fraco e que a ave de rapina se comporte como a ovelha. Certamente, essas palavras que Nietzsche responderiam a uma objeção desse tipo que eu faço, demonstram que a filosofia não foi mais a mesma depois de Nietzsche, tanto quanto não foram mais as mesmas o pensamento, a cultura e a vida humana após sua morte, no mundo em que o pensamento especulativo foi proscrito, a cultura degenerada e a vida restrita ao privado, quando não artificializada ao máximo. Diante desses problemas, Nietzsche talvez tivesse pouco a dizer, sobretudo acerca de suas implicações para a filosofia, para a pedagogia e para o ensino de filosofia. Afinal, são os filósofos contemporâneos, muitos deles extemporâneos ao seu tempo, como queria Nietzsche, que viveram o tempo presente e o pensaram radicalmente, que terão algo mais a dizer sobre o assunto. Isso não quer dizer que, na verdade, Nietzsche não tenha dado, não tenha registrado, não tenha consistido, né, num material importante para as questões levantadas, para as questões que ele levanta em relação ao ensino de filosofia. Ao contrário, quer dizer que, na verdade, ele parametriza, pelo menos na discussão em relação à cultura, aquilo que alguns filósofos contemporâneos, entre os dois que eu vou tratar aqui, no caso do Adorno e do Lyotard, acabam trabalhando, inclusive recorrendo ao próprio Nietzsche. Bom, eu não vou ter tempo para falar exatamente sobre os dois filósofos contemporâneos. Eu vou simplesmente dizer que, na realidade, me parece que um dos aspectos fundamentais pelo qual a filosofia ela passa a ser tratada, e o ensino de filosofia passa a ser tratado, sobretudo pelo Adorno, é que, na verdade, ele vai acrescentar, mas é uma leitura do processo de deterioração da cultura e do pensamento, né, a partir, certamente, da questão relacionada à indústria cultural, né, e dizer também que, do mundo contemporâneo, o que ocorre não é propriamente uma formação, mas talvez uma deformação cultural, graças à mídia e à indústria cultural. Então, nesse sentido, ele vai tentar problematizar a situação da cultura contemporânea, sobretudo, né, dizendo que a cultura se transformou, na realidade, numa mercadoria, né, e a indústria cultural, na realidade, conseguiu disseminar essa mercadoria, transformando aqueles que se apropriam da cultura em apenas meros consumidores. É certo que, quando ele pensa, ou quando ele fala em ensino de filosofia, particularmente numa conferência chamada A Filosofia dos Professores, ele vai reclamar justamente que os estudantes que chegam à universidade, e ele está falando justamente da prova, de uma prova de avaliação, que ele é um dos examinadores nessa conferência, ele vai dizer que eles chegam geralmente mal formados, né?
e que vai, claro, acentuar uma série de fatores que concorrem para esta má formação, né? Que ele vai chamar de semi-formação, né? Mais do que isso, essa semi-formação consiste numa apropriação ligeira dos bens culturais, sem efetivamente conseguir a humanização do próprio homem. O que acaba ocorrendo é, na verdade, a disposição desse homem por não ter uma formação adequada para determinados exercícios, inclusive para recaídas na própria barbárie. Nesse sentido, ele vai dizer que ainda consiste num papel importante da filosofia ensinar a própria história da filosofia. Talvez ensinar do mesmo modo que ele parece ensinar os estudantes da sua época, nos anos 60, sobretudo, né, no seminário de filosofia do Instituto de Pesquisa Social. Né, ou seja, e que me parece ensinar criticamente a história da filosofia, colocando problemas, né, e tentando desenvolver historicamente esses problemas através daquele método que acho que uma boa parte de vocês já ouviu falar, pelo menos, ou do procedimento, de uma maneira de pensar tipicamente adorniana, que aparece no dialético negativo. Exemplos disso, por exemplo, a gente pode citar aqui, são os livros da dialética do Alfredo, né, o dialético do esclarecimento, que a gente conhece, né, e um outro texto, talvez, que seja de uma produção mais acadêmica e mais voltada ao ensino, são os 3 ensaios sobre Hegel e a terminologia filosófica, né, onde ele parece, de fato, trabalhar a questão da história da filosofia de maneira aprofundada. Né? Por quê? Porque, na verdade, o que o aluno entende em termos de formação, sobretudo em termos de formação universitária, é que para ocorrer formação é preciso de esforço. E para esse esforço é necessário, realmente, você se deparar com os conteúdos próprios da cultura, que nem sempre são muito simples de serem assimilados, de serem aprendidos. Nesse sentido, aprender com os filósofos seria ler os próprios filósofos e discuti-los criticamente. O que me parece é que o Adorno tem de insistir, ainda de uma forma metafórica, numa ideia muito forte de formação, né? E ao mesmo tempo, numa ideia, ainda que de uma maneira metafórica, bastante ligada a uma ideia de verdade, que consiste num processo contínuo, insistente, de tentar reconhecer no objeto, né, ou tentar traduzir em palavras aquilo que muitas vezes não pode ser dito. O que me parece que é diferente em relação ao Lyotard, já que o meu tempo está no bico do corpo, é que, na verdade, o Lyotard vai considerar muito mais, depois do que ele chama de deslegitimação dos relatos, né, deslegitimação dos relatos ou dos meta-relatos, né, depois da crítica que ele faz a não possibilidade de estabelecer uma legitimidade do saber científico mais no discurso metanarrativo, né, que era um exercício feito pela própria filosofia. O que ele considera que talvez seja importante, a mais do que no caso do Adorno, é considerar a questão da informação e, sobretudo, os novos meios de comunicação. Né? A gente pode depois, acho que no debate, estar aprofundando ou tentar falar um pouco mais sobre isso. Tá? Por enquanto é só. Obrigado. Ok, vamos agora organizar o debate. Está aberta a sessão de debate. Quem deseja fazer questões pode se manifestar, levantar a mão. Fiai, professor Fiai, por favor, então. Eu vou pedir quem se faça questões, que nós estamos com o microfone só, então venha aqui para usar o microfone, ok? Está sendo gravado não só em áudio, mas em vídeo também. Ho trovato molto interessanti queste 2 relazioni perché toccano problemi che sono dibattuti anche in Italia. In Italia, nell'insegnamento della filosofia, nella scuola media superiore, siamo in un momento di passaggio, di riforma, nel senso che dal 1923, con la riforma di Giovanni Gentile, si era imposto un insegnamento essenzialmente storico
della filosofia. In precedenza, durante l'età positivistica, c'era un insegnamento sistematico della filosofia. Ebbene, io credo che questa tavola di possibili modelli, questa tipologia proposta in particolare dal professor Gallo, possa essere accettata tranquillamente come base di lavoro, nel senso che non dobbiamo assolutizzare uno o l'altro dei modelli. Io credo che ognuno di questi modelli che sono stati qui presentati abbia delle sue buone giustificazioni. Credo anche che la scelta di un modello anziché di un altro dipenda dalla preparazione culturale di ognuno, dell'insegnante di filosofia, dalla sua sensibilità, dal suo temperamento. Ecco, da questo punto di vista il progetto di riforma che in Italia si sta sviluppando prevede la presenza di un insegnamento sia storico sia problematico della filosofia. C'è questa apertura, diciamo pure eclettica, nel senso migliore, positivo del termine. Credo però che ci sia una condizione, un requisito, un prerequisito che a mio avviso consiste nella centralità del testo filosofico. Ognuno di questi modelli è positivo, è valido se fa riferimento a un testo da poter leggere, analizzare, discutere, ma un testo. Altrimenti o si cade ancora nella egemonia del manuale di storia della filosofia, oppure si cade in certe forme facili ma deteriori, come in Francia qualche anno fa, questione la questione. Si parla, si discute sui problemi attuali, ogni studente dice la sua e alla fine non c'è un risultato. Il risultato io credo che si possa avere quando si parte da un testo e si resta legati al testo nel tentativo di capirlo, di giudicarlo, di valutarlo. Ecco, centralità del testo. E anche i nuovi programmi che pare in Italia si stiano affermando insistono su questa centralità del testo, che non è cosa facile, perché leggere e capire un testo non è facile. I nostri studenti in Italia, forse anche in Brasile, fanno fatica a capire un discorso, un articolo di fondo nel quotidiano, nel giornale. Non è facile. Le difficoltà sono maggiori quando si tratta di capire un testo filosofico scritto 10 anni fa, 100 anni fa, 200 anni fa, in un contesto molto diverso. Ma io credo che questo sia fondamentale. Grazie. Eu concordo com a importância do texto filosófico. Talvez possamos dizer que seja de fato o texto filosófico que dá o caráter propriamente filosófico da aula de filosofia. E aí, nesse sentido, qualquer um desses modelos ou dessas perspectivas de ensino, desde que mediatizados pelo texto, possibilitariam esse acesso, esse diálogo, no caso com a história, a própria história da filosofia, uma vez que os textos são produção histórica. Então, o texto acabaria sendo o mediador, mesmo a instância mediadora desse contato. Agora, me parece que se a gente vai tentar dar atenção para aquelas questões que o Nietzsche colocou, que eu destaquei aqui, que Pedro também destacou, me parece que a gente não pode também trabalhar o texto pelo texto.
Então, talvez a via de acesso ao texto, como sendo a via de acesso do problema vivido, seja uma via interessante, né? Então, lemos, por exemplo, um Platão, porque o texto do Platão nos dá elementos para compreender problemas vividos por nós hoje. Ou lemos um texto de Kant, Hegel, ou qualquer outro filósofo, porque a significação do texto é dada por problemas que nós vivemos, né? Parece que esse é um caminho bastante interessante para se pensar o ensino da filosofia, pelo menos no nível médio e no nível superior. Em termos de nível médio e nível superior, eu estaria convencido dessa necessidade, e que pese, de fato, toda a dificuldade que nós sabemos que os estudantes têm para o acesso ao texto, inclusive na própria universidade, quanto mais no nível médio. Não sei a situação na Itália, mas no Brasil a situação chega a ser catastrófica em muitos sentidos, em muitos casos, né? Então, me parece que o trabalho do professor de filosofia, muitas vezes, é o de também ser o de mediador, né, no trabalho com o texto. Da mesma forma que o texto é o mediador da relação do aluno com a história da filosofia, o trabalho do professor de filosofia me parece ser mediar esse acesso do aluno ao texto filosófico. Assim, o que eu penso em relação a isso é que, primeiro, é difícil definir. É claro, o Nietzsche, por exemplo, define alguns critérios, que seria que filósofos tratados, que textos filosóficos são tratados,